Não adoeça a sua mente e os seus olhos. Olá, meu nome é Felipe Gonçalves e hoje nós vamos falar sobre não adoecer seus olhos e sua mente. E não, eu não estou falando a doenças mentais nem a problemas de visão. Eu estou falando sobre restrição de consciência. O que você consome molda a sua consciência. Se você está o tempo inteiro vendo programas de televisão que falam sobre violência o tempo inteiro, o marido matou a esposa, a polícia fez isso, um bandido fez aquilo, você vai ver um mundo totalmente violento. Isso vai gerar em você a sensação de insegurança constante. Você começa a ser aquela pessoa neurótica. Uma outra coisa, se você vê muitas reportagens falando sobre doenças novas, você fica paranoico. Tivemos um exemplo. Não estou dizendo que a doença não existiu. Estou dizendo que se você ficar paranoico, a chance de aquela doença atingir você aumenta exponencialmente, porque você começa a emitir ondas de medo em direção àquilo. E aquilo vai vir até você e vai te pegar com medo. E olha que hilário. Você enfraqueceu suas próprias barreiras mentais e fisiológicas por emanar aquela energia de medo que as reportagens fez ter. Uma outra coisa. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu estava acostumado a ver conteúdos masculinistas, conteúdos red pill, e minha visão começou a ser moldada por aquele conteúdo, assim como pessoas que participam de grupos feministas ou masculinistas começam a ter sua visão e mente moldada para aquilo, começam a ver todas as mulheres como potenciais golpistas ou todos os homens como potenciais agressores. E esses grupos estão errados? Não, eles narram a realidade. Os grupos estão narrando mulheres aplicando golpes de forma injusta, homens agredindo mulheres. São fatos que acontecem no mundo real, mas são meros recortes. Existem muitos homens decentes e muitas mulheres decentes, mas quando você molda a sua visão, eles contam uma história. E você olha para o mundo real e fala, nossa, realmente, minha vizinha fez exatamente isso que ele falou, então toda mulher faz isso. Não. Um caso coincidiu com a história. Mas se você começar a rodar o mundo inteiro, você fala, mas espera aí. Quantas mulheres não criaram filhos sozinhas? Quantas mulheres não carregam a família nas costas? Quantas mulheres não são verdadeiras guerreiras? Não fazem um trabalho de extrema importância para o mundo. E só porque um grupo seleciona reportagens das mulheres de baixo valor, eu vou falar que todas são de baixo valor? Não faz sentido. Isso é uma doença da visão. A mesma coisa com os homens. Existem homens agressores, sem escrúpulos, sem moral, sem honra? Existem. Mas existem homens que carregam a sociedade nas costas? Sim. Homens e mulheres de extremo valor, de extrema importância, que carregam a sociedade nas costas. Então eu vou adoecer minha visão, porque eu estou dentro de bolhas, de grupos, que selecionam o pior da humanidade. E se todos os dias eu recebo conteúdo sobre o pior da humanidade, adivinha, o que eu vou achar? A humanidade não tem jeito, ninguém presta. Mas espera aí, você presta? Ah, eu acho que eu presto. Então como assim ninguém presta? Porque existem pessoas que são imorais e acham que prestam. Se as imorais acham que prestam, então todo mundo, no geral, vai achar que presta. Então como assim ninguém presta? Isso é só um adoecimento da sua visão e da sua mente. Um modo errado de enxergar o mundo. Então, eu repito. Cuidado com o conteúdo que você consome. Esse conteúdo vai entrar na sua mente, modelar o seu pensamento normalmente, modelar, fechando sua mente e te blindando contra
as coisas boas. Aí normalmente, quando você está num grupo desse, os ensinamentos do Cristo não vão chegar até você, porque você vai rejeitar. Ah, mas Cristo nesse ponto errou, porque olha o que esse cara fez. Ele merece ser torturado, ele não merece perdão, ele não merece ser preso, ser tratado como gente. Eu vejo pessoas nas igrejas, nos centros espíritas, nos grupos, ou seja, em grupos religiosos cristãos, em que se devia falar sobre perdão, amor e caridade. A gente vê as pessoas pregando a violência. Olha, eu até concordo com Jesus, mas nesse caso aqui, vamos abrir uma exceção, nós temos que dar o pior para esse ser humano aqui. Ué, Jesus não veio para os doentes? Então são esses que vão precisar do seu amor triplicado? Porque amar aquela pessoa que te trata bem é facílimo. Qualquer cachorro faz isso. Amar a sua namorada, sua esposa, enquanto ela te trata com carinho e te respeita, é a coisa mais simples do mundo. Agora eu quero ver se você é cristão no teste de fogo. Amar aquela pessoa, dar carinho, amor incondicional, quando ela está te arrebentando. Quando, sei lá, vocês estão brigados, ou até mesmo quando você é traído. Não estou dizendo aqui que você deva ficar com as pessoas que te traem. Não, mas você sim deve perdoar e amá-las. Inclusive, há casos em que as pessoas te traem, vocês se separam e depois de alguns anos, a pessoa está com a vida toda arrebentada. Então, se você trombar com essa pessoa, é obrigação sua tentar auxiliar da melhor forma possível. Muitos vão dizer que isso é absurdo. E é. O cristianismo verdadeiro não é para qualquer um. Dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, o cristianismo verdadeiro é para 1, 2% dentro do cristianismo. Porque a maioria não é cristão. A maioria ainda quer ser meio cristão e meio do mundo, como dizem os evangélicos. Eu quero ser cristão, mas não quero largar minha cerveja. Eu quero ser cristão, mas não quero largar o prostíbulo que eu frequento. Eu quero ser cristão, mas não quero largar a maledicência, o ódio que eu espalho na internet. Então você não é cristão? Que o Cristo não pede que você seja morto e torturado. O Cristo pede que você largue seu orgulho, seu egoísmo e sua vaidade. Ah, mas isso aí talvez seja mais difícil, não é mesmo? Então, cuidado com o conteúdo que você consome. Eu aconselharia vocês a desligarem as televisões. Óbvio, existem idosos aí que não têm acesso a computadores nem smartphones como jovens. Então eles vão querer realmente ficar vendo sua novelinha, vendo sua série, vendo seu jornalzinho. Tá, é compreensível. Mas vocês jovens que têm acesso à internet, smartphone, notebook, tudo, desliguem as televisões e comecem a procurar canais edificantes. Canais que falam sobre coisas que edificam a vida e não que tentam pintar um mundo violento. Olha só, quieto aí, vocês vão ficar brigando. Os cachorros brincando, né? Aí acabam se mordendo. Mas voltando, conteúdos edificantes existem aos montes, mas estes daí são os que menos têm potencialização nas redes sociais. O que mais são potencializados aí são produções para vender curso com carros de luxo sendo exibidos, com mansões de luxo, porque todo mundo quer casa, carro, apartamento, relacionamento. Só isso. Você pode ter uma ferramenta excepcional na mão, que você não pede moral, honra, correção do erro. Pede casa, carro, apartamento, fama, relacionamento. Vamos abrir a mente, expandir a mente. Vai ficar correndo atrás do que a maioria está correndo? A maioria está em erro. A maioria está caminhando para o despenhadeiro. A maioria está doente. A maioria está viciada nos mais perversos vícios.
Então faça o caminho contrário da maioria. Se a maioria vai para frente, você anda para trás. Se a maioria vai para a direita, você vai para a esquerda. É simples, para vencer na vida aqui é muito simples. Você nem precisa ter um conhecimento, é só falar. Faça o contrário do que a maioria faz. Se a maioria estiver fazendo A, você faz B. Você faz o contrário de A. Se a maioria estiver virando à esquerda, você vira à direita. É só isso, porque a maioria vai para o caminho do erro. A maioria quer facilidade. A maioria despreza o Cristo. A maioria abomina o Cristo. A maioria dos conteúdos são para te degenerar. São para acabar com a sua moral, com a sua honra. A maioria dos conteúdos são para te tornar vaidoso, egoísta e orgulhoso. Fuja desse tipo de conteúdo que vai contaminar sua mente. Vai te tornar uma pessoa fria, preconceituosa, que vai achar que o mundo é um local violento, cheio de pessoas que não prestam. Se você modela seu olho para ver carros vermelhos, são eles que vocês verão. Se você procura o mal, você só vai ver o mal. Se você procura o bem, verá o bem. Eduque a sua mente e os seus olhos. Atente-se ao que você consome. Tá achando que eu estou falando besteira? Faça o seguinte: comece a fiscalizar o que você fala e o que você pensa. Veja se é bom ou se é ruim. Veja se você pensa coisas edificantes ou se você só pensa coisas de baixo teor vibracional. E a partir daí, comece a mudar por uma semana o que você consome. E você vai ver que imediatamente vai surtir o efeito. Muitas das coisas que você falava ou pensava vão começar a diminuir. Compreende? Agora, se você quer continuar a ficar preso na Matrix, de vícios, na corrida dos ratos, de ficar se empanturrando de conteúdos, tentando apagar erros, apagar as doenças morais com vícios, fique à vontade. É direito seu. A salvação é individual. Você tem todo o direito de errar, mas você vai ter toda a obrigação natural de assumir as consequências dos seus erros. Plantou, colheu, socou a parede com uma força muito grande, uma parede maciça, vai quebrar ossos, vai rasgar pele. Não adianta tentar negar a realidade. Estou tentando avisá-los, assim como milhares antes de mim fizeram e assim como milhares neste exato momento como eu estão fazendo. Uns com mais carinho, mais amor, mais técnica, outros de forma mais dura. Mas é a realidade. O tempo de brincadeiras acabou. Agora é tempo de acordar para a realidade, enquanto ainda é cedo. Porque apesar de estarmos avançando, ainda dá tempo de endireitar as veredas. Então, se você gosta de brincadeirinhas, gosta de vícios, esse não é um canal para você. Agora, se você, apesar de tudo, tem vícios, ama brincadeira, mas quer aprender algo novo, quer mudar de vida, esse é o canal para você. Não sou o melhor homem do mundo, mas estou tentando e dando o melhor que eu posso para me melhorar dia a dia, sem prejudicar ninguém, sem machucar ninguém. Se for para machucar, que seja eu mesmo. Perfeito? Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre. Até breve.